Jesus morreu em meu e no seu lugar para nos dar vida eterna. E isso é mais do que motivo para que nós vivamos alegres, felizes, vibrando. Nós vamos falar hoje aqui sobre o poder para o casamento. Nós vamos ler o texto lá em Efésios, capítulo 5. Começando no verso 21. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de diversas áreas da vida. Ele vai falar da vida em comunidade, ele vai falar da vida conjugal, ele vai falar sobre pais e filhos, sobre os escravos e senhores. Depois ele vai falar sobre a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as batalhas espirituais. Mas nós vamos nos deter hoje aqui, a partir do verso 21. Ele começa dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Na sequência, ele vai dizer: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua própria mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpáveis. Aqui é um texto bastante batido e que muitas vezes gera interpretações totalmente equivocadas do que significa esse sujeitar-se. Por isso eu comecei aqui pelo verso 21. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Um pouco antes desse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E como consequência de estar cheio do Espírito Santo, nós vamos falar entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. A condição para que nós possamos cumprir, a partir do 21, sujeitando-se uns aos outros, é estar cheio do Espírito Santo. Não tem outra forma. Porque nós, naturalmente, temos essa dificuldade. Então, eu queria começar para que a gente pudesse aqui estar pensando o que significa esse sujeitando-vos uns aos outros. Em algumas versões, como na NVI, na nova versão, nos dias de hoje, essa instrução é traduzida como uma frase separada, que vai esconder dos leitores um argumento importante que Paulo vai desenvolver no texto. Lá no grego, o verso 21, é uma última frase de um trecho longo, na qual o apóstolo Paulo descreve diversas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O último sinal desse preenchimento pelo Espírito Santo está nessa frase final, que vai significar a renúncia ao orgulho. Uma pessoa cheia de orgulho jamais vai se submeter a quem quer que seja. Concordam comigo? Sim. Alguém que está cheio de orgulho jamais vai se submeter a qualquer outra pessoa, até mesmo a Deus. O orgulhoso vai ter dificuldade de se submeter a Deus. Então, por aqui a gente já começa a entender qual é a grande dificuldade nesse sujeitar-se um ao outro. E aqui também, quando Paulo está trazendo esse sujeitar-se, não é que eu me coloque em condição de inferior ao outro, mas é que eu considere os interesses e as necessidades do outro como prioridade. E isso, irmãos, é extremamente difícil no mundo que a gente vive, porque normalmente nós temos os nossos pensamentos totalmente egocêntricos, voltados para nós mesmos.
E se a gente não consegue quebrar esse ciclo, dificilmente nós conseguiremos nos sujeitar ao outro. E se a gente não consegue entender esse sujeitar-nos uns aos outros, como que isso vai ser entendido quando Paulo vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos? Qual é a condição para se sujeitar? Estar cheio do Espírito Santo. Se a mulher não estiver cheia do Espírito Santo, ela também não vai conseguir se sujeitar. Mas o que é preciso entender é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para as mulheres a mesma coisa que ele disse lá no verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros. E aqui no verso 21, ele não está dizendo homem ou mulher, ele está falando de todos nós. Todos nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós priorizamos a necessidade do outro. É essa visão de servidor, é essa visão de amar ao próximo, essa condição de estar disposto a servir, a suprir a necessidade do outro. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele, na sua condição de Deus, de Senhor, quando ele veio para servir, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor. E por que nós temos essa dificuldade em servir o outro, em prestar atenção na necessidade do outro? E muitas vezes isso também tem se repetido no âmbito dos nossos matrimônios. Homem e mulher têm tido uma séria dificuldade de entender que precisam servir um ao outro, precisam priorizar a necessidade do outro, precisam olhar menos para dentro de si mesmo, precisa olhar menos para o seu próprio umbigo, precisa buscar entender a necessidade do outro, precisa buscar entender por que o outro agiu de determinada forma. E não é à toa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sujeitai-vos uns aos outros. Mas começar a discussão pelo sujeitar-vos é um grande equívoco, porque isso vai impedir a compreensão verdadeira do argumento que ele introduz. Paulo declara que tudo o que dirá em seguida a respeito do casamento parte desse pressuposto de que as partes envolvidas são cheias do Espírito Santo. Nós não podemos exigir determinados comportamentos daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Mas muitas vezes nós temos aqui dentro do nosso meio repetidos comportamentos do mundo. Não temos sido diferente, não temos agido diferente. Mas como pode, se eu sou cheio do Espírito Santo? Olha, no momento que eu aceitei Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. E é por isso que nós acreditamos que a gente não perde salvação. Porque uma vez que você recebeu o selo do Espírito Santo, ele jamais sairá de você. Mas a pergunta é: por que, se nós somos selados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, por que eu consigo ser tão ruim? Por que eu consigo ser tão egoísta? Por que eu consigo ser tão orgulhoso? Por que eu consigo ser tão agressivo? Há uma estatística que diz que 50%, 55% dos casos de violência familiar acontecem em lares cristãos, evangélicos, para ser mais específico. Como que nós podemos entender essa estatística, irmãos? Se você tem o Espírito Santo, como que você é capaz de agredir o seu cônjuge? O apóstolo Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas talvez as pessoas que agem dessa forma nem tenham o Espírito Santo, nem tenham se convertido de verdade. Talvez sejam somente convencidos. Talvez frequentem a igreja por qualquer outra motivação. Talvez estejam enganando a si mesmo. Porque é difícil compreender uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si agir de determinadas formas, com palavras agressivas, com palavras para ferir o outro,
com fofoca com lá de trás, e principalmente tratando mal o seu cônjuge. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não trata bem a sua família, ele é pior do que um ímpio. E eu fico imaginando um casal. Outro dia visitei um casal e a esposa começou a me relatar algumas coisas. Eu fiquei estarrecido, porque a imagem que eu tinha daquele homem era um homem santo, mas era um homem que espancava os filhos, que espancava a esposa. Mas está aqui, caminha com a gente, faz parte do nosso meio. E a gente tem que dobrar o joelho, queridos. Sabe? Porque não cabe a mim nem a você julgar. Porque Deus não me chamou, nem chamou você para julgar ninguém. O nosso papel é dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor, para que aquele espírito rebelde, violento, ele seja quebrado na vida daquele homem. Sujeitarmos uns aos outros. É preciso ser cheio do Espírito Santo. O primeiro texto do Novo Testamento a tratar em detalhes da obra do Espírito Santo é lá no Evangelho de João. Jesus considerou esse ensinamento tão importante que ele dedicou um tempo considerável a ele, na noite antes da sua morte. Quando nós ouvimos falar de ser cheio do Espírito Santo, nós pensamos em paz interior, em poder, que de fato são alguns dos seus resultados possíveis. Jesus, porém, referiu-se ao Espírito principalmente como o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos lembra os ensinamentos que Jesus deixou conosco. É o Espírito Santo que traz à nossa memória os princípios bíblicos. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai lhe incomodar quando você comete um erro, quando você peca, quando você entristece o Espírito. Ele vai lhe incomodar se ele efetivamente está em você, se você um dia efetivamente o recebeu. Jesus vai dizer: o Espírito me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. E o que isso significa, irmãos? Anunciar é a tradução de um termo grego que vai descrever a proclamação de grande importância, algo que prende a atenção. Então cabe ao Espírito Santo revelar aos cristãos o significado da pessoa e da obra de Jesus Cristo, de modo que a sua glória, a sua importância e a beleza infinita do Senhor Jesus chegue à mente do ser humano. É o Espírito Santo que vai fazer isso em mim e em você. E é esse Espírito Santo que vai nos proporcionar uma vida de harmonia no lar. Nós vivemos num mundo em que prega a guerra de sexo. Ontem eu estava conversando com um colega, ele disse: não, aconteceu uma situação na Federação dos Bancários, que uma colega nossa da Caixa foi convidada para fazer uma palestra para mulheres, e quando ela mandou os slides da palestra, o presidente disse: não, essa mulher não vai falar aqui. Uma das imagens que ela tinha no slide era a mulher fazendo cocô na cabeça de um homem. Ele falou assim: não é esse tipo de palestra que a gente quer. Sabe, irmãos? Mas Satanás tem pregado isso. Satanás tem impregnado isso na cabeça. Sabe? Defendendo um feminismo. Nada contra o feminismo. Sim contra esse tipo de exagero. Contra esse tipo de entendimento diabólico. Porque o Senhor não nos colocou para que nós vivêssemos em guerra um contra o outro, mulher e homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma
adjutora. Sabe o que significa essa palavra no original, adjutora? É alguém que vai caminhar com você na missão, a mesma missão. Não é alguém que vai ser humilhada, não é alguém que vai ser considerado inferior, mas é alguém que vai caminhar com você, alguém que vai ter a responsabilidade de dividir a missão com você. É preciso estar cheio do Espírito Santo para que a gente possa entender, porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Num trecho anterior à carta de Efésios, Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Está lá, Efésios 1:18. A fim de que possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Porque para nós, irmãos, é difícil entender esse amor de Jesus. Para nós é difícil entender a profundidade e a largura desse amor. Para nós é difícil entender esse amor, porque nós não conseguimos amar igual. Por mais que eu me esforce, eu não consigo amar igual a Jesus Cristo. Por mais que eu ame minha esposa, minhas filhas, eu não consigo amar igual Jesus Cristo nos ama. Nós não conseguimos entender esse amor de tão grande e tão profundo que Ele é. Mas ainda assim nós somos desafiados a amar com esse amor. Que não é um amor sentimento, mas é um amor decisão. Eu decido amar. E vou dizer a vocês, é difícil amar determinadas pessoas. É difícil, irmão. Mas Deus não mandou a gente escolher quem a gente vai amar. Por mais difícil que seja, há um imperativo para amar o próximo. O texto lá não vai dizer assim, olha, amar o próximo se ele for bonzinho, se ele for legal com você. Amar ao próximo, apesar do próximo. Sabe? Porque é assim que Jesus nos ama. Ele nos ama apesar de nós, apesar de nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos tropeços, às vezes do nosso orgulho, da nossa prepotência. Ser cheio do Espírito significa ter uma vida de alegria, uma vida por vezes tranquila, por vezes intensa. As verdades a respeito da glória de Deus e da obra salvadora do Senhor, realizadas por Ele, não apenas são aceitas pela nossa mente, mas também elas vão criar uma espécie de música interior, uma satisfação plena da nossa alma. E nós só conseguimos essa satisfação plena por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Por isso ele vai dizer, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. E uma vez que os temas desses cânticos não são as circunstâncias de vida favoráveis, que são sujeitas à mudança, mas sim a verdade e a graça de Jesus, que não estão sujeitas à mudança. Essa música interior não se enfraquece em tempos de dificuldade, porque se nós formos nos deixar levar pelas circunstâncias, as circunstâncias vão muitas vezes nos levar a entristecer. Muitas vezes a gente começa a prestar mais atenção nas circunstâncias do que o Deus que pode mudar aquela circunstância. Muitas vezes eu não consigo nem olhar para Deus porque eu estou focado nas circunstâncias. Muitas vezes eu não consigo alcançar o milagre que eu estou buscando porque eu não estou olhando para o Deus do milagre. Eu só estou olhando para o milagre que eu quero. Logo depois de falar da vida cheia do Espírito Santo, Paulo vai se voltar para falar de casamento. Ele vai mostrar a ligação estreita que há entre a união conjugal e a vida no Espírito Santo. Aqui a descrição do casamento que for apresentada não é de duas pessoas carentes, inseguras acerca do seu próprio valor e propósito, que encontram importância e sentido de vida uma nos braços da outra.
Se nós somarmos 2 vácuos, o resultado será apenas um vácuo maior e muito mais forte, um som estrondoso de sucção. Mas Paulo, em contrapartida, pressupõe que cada cônjuge já tenha resolvido as grandes questões da sua vida, uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo. Quando a gente ensina lá no curso de noivos, a gente diz exatamente isso. Muitas vezes as pessoas acham que vão se juntar com outro porque vão resolver o seu problema por meio daquela união. Ora, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Então você não pode apostar todas as fichas num casamento para resolver os seus problemas. Você precisa resolver os seus problemas antes. Você precisa estar bem com você. E o caminho para que você esteja bem com você é você se encher do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir priorizar o interesse do outro. Isso é sujeitar-se. A partir do momento que você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o sujeitar-se não vai ser um desaforo. Eu me sujeitar? Quando você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para prepotência, para arrogância. O Espírito Santo vai tomar conta. Ele vai ocupar todos os espaços. E o orgulho vai cair. A prepotência vai cair. Falando entre vós com salmos e cânticos, esse é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Sujeitem-se uns aos outros. Só o ministério do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. É possível fornecer os recursos que nós precisamos, os recursos necessários, para que, de modo geral, nós possamos enfrentar os desafios que os casamentos nos trazem. O que eu vou dizer para vocês? Não existe casamento perfeito. Pastor Paulo, o seu casamento é perfeito? De jeito. Tem perrengue lá, Sônia? Pois é. Lá em casa não é diferente, não. Tem horas que eu tenho vontade de voar no pescoço de nuvem, mas ainda bem que a vontade vem muito rápido e passa rápido. Aí sim. Né? Aí eu vou dar uns beijinhos no pescoço que ela gosta. Sabe, isso é da nossa imperfeição, queridos. Mas a partir do enchimento do Espírito Santo, essa vontade ela não vai aparecer. Porque o estar cheio do Espírito Santo vai trazer também o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. Domínio próprio, dominar suas emoções. E quando a gente consegue dominar as nossas emoções, na verdade não somos nós, é o Espírito Santo em nós. Aí eu não vou ter vontade de torcer o pescoço do meu cônjuge. Sabe, queridos? Somente ao estar cheio do Espírito Santo, você terá tudo o que você precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir ao seu cônjuge. Porque para a gente parece estranho isso. Parece algo estranho. Servir ao meu cônjuge. É isso mesmo. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele veio e Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Porque eu e você, a nossa presunção, nós achamos que as pessoas têm que nos servir. Que o nosso cônjuge tem que nos servir. Lá em casa, às vezes, é uma confusão. Porque eu quero que o Nubia passe minhas camisas e ela disse que não vai passar, não. Mas eu continuo orando para Deus tocar no coração dela. Orar nunca é demais, irmão. Orar nunca é demais. Aí o fisioterapeuta disse: olha, Nubia, depois desse problema que o Cláudio teve na coluna aí, ele não pode lavar prato, ele não pode mais passar ferro na roupa. Aí ela disse: isso aí você combinou com esse médico. Sabe? Dançou, não foi? Mas eu já contratei uma diarista que está indo lá e está passando minhas camisas. Sabe por quê, irmão? Mas tem que lavar prato também, tem que... Não é Isso só aí não é de passar Deus, camisa. Mas é isso mesmo. Por que a gente sempre tem que esperar que o outro nos sirva? Por quê? Sujeitando-vos uns aos outros. Sabe quando que a gente consegue se sujeitar ao outro? Estando cheio do Espírito Santo. Esse é o caminho.
Somente cheio do Espírito Santo nós podemos servir um ao outro. Como nós veremos, cada uma dessas exortações que o apóstolo Paulo fez, ela vai ter uma forma distinta. Não são tarefas idênticas, no entanto, cada cônjuge é chamado a fazer sacrifícios pelo outro de formas bem abrangentes. Quer sejam maridos ou mulher, não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. Esse é o propósito mais difícil e, no entanto, é o mais importante de cada um dos cônjuges. A gente costuma ensinar lá no curso do MMI, Casados para Sempre, que nós não casamos para ser felizes. Não é assim, Beto e Marco? Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Essa visão, ela vai na contramão dessa visão egoísta e egocêntrica que o mundo tenta impor. Porque na nossa geração, o homem tem estabelecido o seu próprio eu como seu Deus. E tudo é voltado para satisfazer esse Deus. E quanto mais egoístas, mais difícil de eu entender esse princípio de sujeitarmos uns aos outros. Paulo vai aplicar aqui ao casamento um princípio geral acerca da vida cristã, que todos os cristãos que verdadeiramente entendem o Evangelho passam por uma transformação radical na maneira de se relacionar com as outras pessoas. Filipenses 2:3, Paulo vai dizer sem rodeios, que cada cristão deve, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo. É fácil isso, irmãos? Pelo contrário, a tendência é que a gente se ache melhor do que todo mundo. A gente se acha a última Coca-Cola do mundo. É você ficar comparando. Olha, Mira estava cantando aqui com o Beto, aí você também canta no louvor, fazer assim, rapaz, eu canto melhor do que eles. O pastor Paulo está pregando lá e eu sentado olhando e diz assim, rapaz, eu prego melhor do que ele. Mas não é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Aqui ele está dizendo que nós devemos considerar os outros superiores. Aqui ele não vai dizer que nós devemos tentar nos convencer de que todas as outras pessoas são melhores que nós em todos os sentidos. Porque isso seria impossível da gente conseguir, não é? Seria difícil. O que Paulo está dizendo é que nós devemos considerar os interesses dos outros mais importantes do que o nosso. Uma visão completamente longe da visão egoísta. E ainda assim, irmãos, que difícil eu considerar os interesses do outro antes dos meus. Porque tudo é eu, para mim, por mim e para mim. Quando a Bíblia nos ensina que é por ele, para ele e para ele. E a gente distorce. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos agradar a nós mesmos. Antes, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Romanos 15, 2 e 3. O apóstolo Paulo chega a instruir os cristãos a serem doulos uns com os outros. Literalmente escravos. Uma vez que Cristo a si mesmo se humilhou, se tornou servo para suprir as nossas necessidades. E para isso ele pagou um preço alto, ele pagou com a sua própria vida. Então, Paulo está dizendo que nós devemos ser servos uns dos outros. Que difícil, irmão. Que difícil. Não vamos ser hipócritas. Isso é extremamente difícil. Você conseguir praticar essa visão de ser servo. Se colocar à disposição para ser servo do outro. E a gente traz isso para o casamento. Que aí no âmbito do casamento deveria ser mais fácil. Afinal de contas, não é essa pessoa que você escolheu para viver até que a morte o separe? E por que no âmbito do casamento nós temos a dificuldade em servir o outro, em nos colocar à disposição do outro, em considerar as necessidades do outro mais importantes do que a nossa? Mas enquanto eu buscar a minha própria felicidade, eu vou negligenciar a felicidade do meu cônjuge. Por consequência, eu não vou ter um casamento feliz. Enquanto eu buscar a minha própria felicidade, enquanto eu buscar satisfazer as minhas próprias necessidades, ignorando a necessidade do outro, eu terei um casamento infeliz, eu terei conflitos, eu terei problemas. Mas o apóstolo Paulo está dando aqui a charada.
Você quer ter um casamento harmonioso? Preste atenção na necessidade do seu cônjuge. Priorize o seu cônjuge. Não tem melhor forma de você demonstrar o seu amor por aquela pessoa a quem você escolheu para passar o resto da sua vida, até que a morte separe. Você escolheu. Então priorize buscar a felicidade daquela pessoa. Todos os cristãos devem viver uns com os outros, e todos os cristãos devem servir uns aos outros dessa maneira, sem dúvida, a mesma atitude deve ser ainda mais deliberada e intensa na relação marido e mulher. Nubia disse que vai gravar tudo que eu estou falando, para me cobrar. Tudo de certeza. Você não vai prestar, então. Gente, como é que você adivinhou? Nos relacionamentos com amigos e colegas não é nada fácil colocar os interesses deles acima dos nossos e viver de modo a agradar a eles e nem a nós mesmos. Aplicar esses princípios ao casamento, porém, significa praticá-los em sua forma mais intensa. Se os dois cônjuges passarem tempo juntos, a questão de quem recebe e quem dá prazer pode se repetir várias vezes em uma hora. E quando isso acontece, 3 possibilidades vão se apresentar. Primeiro, você pode oferecer para servir ao outro com alegria. Segundo, você pode fazer essa mesma oferta com frieza ou ressentimento. Ou pode insistir de modo egoísta em fazer a sua própria vontade. O que você está disposto a escolher? Você quer escolher servir ao outro com alegria? Fazer o seu cônjuge feliz? O casamento só pode crescer e se desenvolver quando os dois cônjuges costumam adotar a primeira opção, servir ao outro. Os dois dispostos a um servir ao outro. Há uma reciprocidade nisso. À medida que eu faço, ela faz. Esse tem que ser o nosso cotidiano, essa tem que ser a nossa prática. Em cada texto, o apóstolo Paulo vai associando o coração disposto de servo ao evangelho em si mesmo. É a afirmação de que você está perdido e é imperfeito. Seus pecados são tantos que Jesus teve que morrer por você. Ao mesmo tempo, contudo, você é tão amado por Jesus que Ele chegou a entregar a vida por você. E o fez de bom grado. Agora você é plenamente aceito pelo Pai. E você é motivo de alegria para Ele. E não porque você merece. Não porque você é bonzinho. Mas é pela graça do Senhor. Então essa mensagem do Evangelho, ela deve tomar cada um de nós humilde, para que nós possamos exaltar aquele a quem nós cremos. Jesus nos ensina que somos, de fato, pecadores egocêntricos. Isso enfraquece as nossas ilusões acerca de nossa própria bondade e superioridade. Mas o Evangelho também vai nos encher com mais amor e segurança do que nós somos capazes de imaginar. Isso significa que nós não precisamos fazer por merecer. Também significa que não nos importamos tanto quanto somos privados de conforto, elogio ou recompensa. Não precisamos manter registros e fazer balanços para ver se o saldo é positivo ou negativo. Nós podemos dar livremente e receber livremente. Eu não preciso esperar que Núbia faça por mim para eu fazer por ela. Eu preciso tomar a iniciativa. Porque se eu tomar a iniciativa e se eu tiver uma prática de servir, de considerar as suas necessidades, prioridade, isso vai se tornar recíproco naturalmente. Mas quando a nossa postura é somente uma postura de cobrança e só cobrando o outro para que o outro faça e você não faz nada, nem está disposto a fazer, você só vai gerar conflito no seu relacionamento. Enquanto nós mantivermos uma postura egocêntrica, nós só teremos conflito no nosso relacionamento. Enquanto nós alimentarmos esse orgulho e essa prepotência, nós só teremos conflito e estaremos desagradando o Senhor. Pare para pensar. Que tipo de relacionamento você tem mantido
dentro da sua casa. Será que efetivamente você está cheio do Espírito Santo? As suas atitudes vão demonstrar isso. Alguém que está cheio do Espírito Santo produz frutos. E o fruto do Espírito Santo, ele tem algumas características: amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E a palavra de Deus vai dizer assim, que contra essas coisas não há lei. Amor. Então, para manter um casamento saudável, necessariamente nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E Ele vai fazer a obra na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar. Ele vai transformar o nosso proceder. Ele vai arrancar de nós essa vida egocêntrica e vai nos fazer sujeitar-nos uns aos outros. E aí não vai ter feminismo que domine, porque é uma mulher que está bem servida, uma mulher que é bem amada, ela não tem nenhuma dificuldade em entender o submeter-se ao seu marido. Amém, irmão? Amém. Deus quer falar com a gente esta noite. Aleluia. Eu confesso que eu tinha pensado em falar sobre outro tema hoje, mas o Espírito Santo de Deus me impeliu a trazer essa palavra. E com certeza ele queria falar com alguém. Mas já falou comigo quando eu estava preparando essa palavra. Já falou comigo. Aleluia. Precisa falar com minha esposa, Ô, glória. porque ela não tem que ouvir a palavra com a paz. Mas irmãos, é porque nós somos descontraídos mesmo. Aí eu falei aqui no início. Eu tenho motivo para ser alegre. O Espírito Santo de Deus mora em mim. Amém. Eu tenho motivo para ser alegre. Eu tenho motivo para extrapolar essa alegria que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E que Ele possa encher os corações de cada um de vocês. Que a cada dia vocês estejam mais cheios do Espírito Santo. Para que a cada dia vocês possam praticar essa palavra. Paulo vai dizer, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. O Espírito Santo vai promover isso em nós. E que Ele nos abençoe.